Olá! De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, existem aproximadamente 4 milhões de pessoas no mundo com a doença de Parkinson, o que representa aí 1% da população mundial a partir dos 65 anos. Bom, com o aumento da expectativa de vida e também o envelhecimento da população, o número pode dobrar até 2024. No Brasil, a estimativa é de que 200 mil pessoas vivam com a enfermidade. Muito bem, para explicar com mais propriedade o que é a doença de Parkinson, eu recebo aqui através da nossa plataforma Zoom a doutora Érica Tardelli, que é doutoranda em ciência da reabilitação da USP e presidente também da Associação Brasil Parkinson. Doutora Érica, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, Sérgio, pela oportunidade. O prazer é todo nosso. De cara, eu já lhe pergunto, o que é a doença de Parkinson, doutora? A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, progressiva e até o momento, Sérgio, incurável. É a doença mais prevalente, ela não é a mais comum, ela perde para a doença de Alzheimer, mas ela é a que mais cresce em todo o mundo. Então, os números têm crescido muito, e não só na população mais velha, como você falou, acima de 60 anos, mas pode acontecer também em pessoas mais jovens. A doença de Parkinson é lembrada pelo tremor, mas na verdade a principal característica é a bradicinesia, é a lentidão de movimento, mais um segundo sintoma que pode ser o tremor ou a rigidez. Então, a combinação desses sintomas mais a lentidão que dá um quadro de doença de Parkinson, que é essencialmente um diagnóstico clínico, não existe nenhum exame até o momento, comercialmente, que detecte a doença de Parkinson. Precisa realmente ser um exame clínico realizado por um neurologista especialista em distúrbios do movimento. Como é que é o nome desse principal sintoma que a senhora citou agora aí, doutora Érica? É a lentidão de movimento, mas o termo técnico é bradicinesia. Nossa, bradicinesia, é isso? Bradicinesia. Bradicinesia. Agora, os mais comuns, os sintomas, assim, mais... Porque eu digo assim, que a pessoa já... pode falar. O paciente tem dificuldade, por exemplo, para caminhar, Sérgio. Os familiares começam a perceber que tem um lado do corpo, a doença começa, Sérgio, sempre de um lado. Depois o paciente pode ter o acometimento dos dois lados, mas inicialmente a doença ela é unilateral. Então começa ou do lado direito ou do lado esquerdo, e os familiares, o próprio paciente começa a perceber que a perna, o pé está arrastando um pouco para andar, o braço está mais rígido, mais duro, está mexendo menos, que a gente mexe o braço, né? Os braços na hora que a gente anda. É o movimento normal, a oscilação dos membros superiores, né? O movimento dos braços na marcha. Isso no Parkinson está diminuído e começa de um lado. Então, Sérgio, às vezes é difícil o diagnóstico, né? Porque começa muito incipiente. É um braço mais rígido, que mexe menos, um pé que está arrastando um pouquinho na marcha, né? Então, isso pode confundir com uma doença ortopédica, né? O paciente, às vezes, passa em ortopedista, reumatologista, antes de ter o diagnóstico com o neurologista. Até porque, né, doutora, você tem aí outros sintomas parecidos, né, que pode ser detectado através de uma outra doença, por exemplo. Não é isso? Por isso precisa de um especialista, Sérgio, em distúrbios do movimento. Esse é o neurologista, que além de ser neurologista, ele fez mais uma especialização, que é em distúrbios do movimento. Ele é capaz de dar esse diagnóstico de doença de Parkinson com certeza, né? Porque tem critérios que são mundiais estabelecidos para o diagnóstico da doença, e eles que fazem esse diagnóstico, e existem outros fatores de suporte, que são chamados os sintomas não motores da doença, que ajudam no diagnóstico. Por exemplo, Sérgio, a diminuição do olfato. A outro palavrão, tá? A hiposmia ou anosmia, que é a diminuição da capacidade de sentir cheiros. A gente sabe que isso na Covid aconteceu muito, mas as pessoas
tem esse sintoma, às Exatamente. vezes, Sérgio, 20 Mas e que anos pode ser antes, confundido também, né, doutor? Pode ser confundido. Olha aí. Você sem tem na, dúvida. na Covid, né, porque você perde, né, o paladar, perde o olfato, né? Por isso tem que ser uma combinação, Sérgio, Tá. desse sintoma da lentidão do movimento. Então, eu tenho um lado do corpo mais lento, pode estar mais rígido, pode ter tremor ou não, né? 20% dos pacientes não têm tremor, então esse não é o critério final para o diagnóstico, mas se ele tiver uma lentidão de movimento de um lado do corpo, rigidez, e tem esses sintomas outros não motores, é possível, né, que ele tenha doença de Parkinson, por exemplo, a diminuição do olfato, por exemplo, a constipação intestinal, que é a dificuldade, né, do intestino preso, Uhum. tá? Pacientes que têm depressão de longa data, né? Tem muito tempo tratando depressão, isso pode ser o que a gente chama de sintoma prodrômico, que vem antes da doença, do diagnóstico clínico, né? Na verdade, já era a doença, que vinha começando lá atrás, 20 anos antes, com sintomas não motores, até o momento que o sistema nervoso não consegue mais dar conta dessa perda neuronal, né? Dizem que é necessário perder 70% dos neurônios dopaminérgicos para que você tenha o diagnóstico motor, para que você tenha o Uhum. sintoma da lentidão do movimento, da rigidez. Eu já perdi, Sérgio, 70% desses neurônios. E aí que eu começo a ter esse diagnóstico, esse sintoma motor. Então, o cérebro é tão maravilhoso que até ele perder 70% das células, ele, por outros caminhos, Uhum. continuou fazendo as atividades normalmente sem perceber alteração motora. Mas essa doença pode ter vindo 15, 20 anos antes. Olha, que bom que você explica bem, né, o sinônimo das palavras também, porque muitas vezes, né, aqui a gente está, viu, doutora, numa casa de leis, né, de uma casa onde a população, as pessoas acompanham, né, aqui o Parlamento Paulista, enfim, a população quer saber, e quanto mais a gente explicar em termos populares, né, para que o telespectador entenda, melhor ainda. E é isso a senhora tem feito aí. A senhora não, você tem feito muito bem. Qual a causa dessa doença? Vamos lá, vamos mais fundo. A causa dela, doutor. Essa pergunta é aquela pergunta de milhões, né, Sérgio? Ninguém É. sabe ainda qual é a causa da doença de Parkinson. O que se sabe até agora é que é uma combinação de fatores genéticos e fatores ambientais. Então, eu comecei falando que é uma doença que tem aumentado muito a sua prevalência. Então, os casos têm aumentado bastante. Por quê, né? Alguns estudiosos, né, no mundo todo tentando explicar isso, e parece que alguns fatores ambientais estão relacionados, como, por exemplo, os pesticidas, como, por exemplo, Uhum. solventes e até mesmo a própria poluição do ar. Então, uma combinação da exposição a esses agentes, a esses poluentes, mais fatores genéticos, pode ser desencadeada, então, a doença de Parkinson. E isso talvez explique por que os números têm aumentado tanto no mundo todo. E, doutora, na questão da cura, existe a cura para o mal de Parkinson? Infelizmente, Sérgio, ainda não existe cura. Como eu disse, a gente mal sabe quando a doença começa. Quando a gente pensa que existem sintomas que Uhum. vêm 20 anos do diagnóstico, então quando realmente eu comecei a ter Parkinson, né? Tenho a data do diagnóstico por conta do sintoma motor, mas o Parkinson começou décadas antes. Então, por isso é tão difícil chegar na cura, né, da doença, mas ela tem tratamento. E Uhum. são dois grandes pilares para o tratamento da doença de Parkinson, que é a terapia medicamentosa e a terapia através dos exercícios. Então, ainda
2024, infelizmente, não temos cura, mas temos como proporcionar maior qualidade de vida. E você sabe, Sérgio, que os estudos têm mostrado, como você falou da informação, e aqui é um espaço muito importante para isso, que os pacientes têm dito que informação ajuda na qualidade de vida deles, né? Esse autocuidado de se informar, de saber sobre a doença, melhora a sua qualidade de vida. Então, é importante que as pessoas se informem e com informações realmente baseadas em evidências, que elas façam aquilo que realmente pode ser vantajoso para a sua qualidade de vida. Vamos comparar então, fazer uma comparação. O mal de Parkinson é como o Alzheimer, né, doutora Érica? Não tem cura, porque não tem a cura para o Alzheimer ainda, né? E eu queria saber também de outros tipos de tratamento. Por exemplo, a fisioterapia também é aconselhável para quem tem, né, o mal de Parkinson, doutora Érica? Então, Sérgio, quando a gente fala de doença incurável, foi bom você tocar nesse assunto, né? Parece que cai o mundo para a pessoa, né? Fala, nossa, eu tenho uma doença que não tem cura. Mas, Sérgio, se a gente pensar outras doenças tão comuns como diabetes, como a hipertensão, também não tem cura, né? Existe controle, existe tratamento, mas não existe cura, né? Então, como o Alzheimer, como você falou, que é uma doença semelhante do ponto de vista de ser neurodegenerativa, também é incurável, né? E só para te pedir licença, para te corrigir, eles não gostam que a gente fale mal de Parkinson. Os pacientes Doença de Parkinson, né? Boa, boa, boa. Eu acabo me esquecendo, mas eu sei que se fala doença de Parkinson, não mal de Parkinson. Eles não gostam que falem a palavra mal, né? Tem razão. E eu não te corrigi, Sérgio, quando eles assistirem vão ficar muito bravos comigo. Então, olha, eu já de antemão, viu, doutora Érica, já peço desculpas a eles, aí a todos, todas as pessoas que têm a doença de Parkinson. Eu falo, então, no meu caso, foi mal. Ótimo, adorei, muito bom. Então, infelizmente, Sérgio, a gente ainda não tem a cura, a esperança de todos que a cura venha. Existem muitos trabalhos, né? Existem muitos trabalhos registrados, né? De ensaios clínicos que estão testando drogas, que estão testando terapias modificadoras da doença, que realmente modifiquem o curso, que consigam parar a doença de Parkinson. Mas até o momento, infelizmente, não existe nada que pare. Porém, como você mesmo perguntou, da fisioterapia e da terapia multidisciplinar, né? Os trabalhos mostram que pacientes que são tratados em terapias multidisciplinares vão melhor do ponto de vista de qualidade de vida, de sintomas motores, do que os pacientes que fazem um tratamento padrão, onde você vai e procura um profissional ou outro. Eu vou ao médico e vou no fisioterapeuta apenas, né? Eu sou fisioterapeuta, mas eu sei que sozinha eu não consigo tratar uma doença que tem muitas complexidades relacionadas. Então, o paciente tem, como a gente falou, intestino preso, a constipação intestinal, o paciente tem alterações de humor, como a depressão, a apatia, a ansiedade. Então, sozinha, como fisioterapeuta, ou só o médico, ele não consegue tratar tudo isso que o paciente apresenta, os sintomas motores e os não motores. Então, é importante que as pessoas procurem uma equipe multidisciplinar e, mais do que isso, não profissionais isolados, mas que sejam um centro que contemple no mesmo lugar os profissionais que possam discutir o caso do paciente, que a demanda do paciente seja a demanda da equipe, para que todos juntos possam ajudar esse paciente a ter uma melhor qualidade de vida. E é sempre bom, né, doutora Érica, a gente ser minucioso em relação a essas doenças, né? Porque a gente quer saber todos os detalhes, ainda mais aqui com a gente, né? As pessoas, por mais simples que a gente fale, né? Com mais palavras simples que a gente use, né? As pessoas aqui gostam de saber mesmo cada detalhe, né, da explicação que a gente dá, né? E por isso eu quero saber se a doença... Muitas vezes a gente sabe, claro, a senhora sabe, talvez eu saiba também, outras pessoas sabem também, mas muitas não têm essa noção. Se ela é hereditária, doutora.
A menor parte dos casos, tá? E eu vou falar de menos de 1% Uhum. é hereditário, tá? 0, alguma coisa hereditário. E Certo. genético também, os casos são poucos, a porcentagem é muito pequena. Então, para você que tem a doença e está preocupado se o seu filho, se isso vai passar, isso é muito, muito difícil, né? O meu pai teve Parkinson, eu tenho Parkinson, será que o meu filho vai ter Parkinson? Existe uma chance maior se você tem casos na família, é verdade. Mas Uhum. mesmo assim, ainda assim, Sérgio, pode não ser hereditário, tá certo? Só com um teste genético, obviamente, que a gente vai ter certeza. Mas saiba que a menor parte dos casos. Então, eu tenho pacientes que têm o irmão e que tiveram o pai e ele também tem Parkinson, né? E ele me trouxe ontem a resposta do teste genético, não é genético, tá? Então o Que pai bom. teve, o Uhum. irmão tem, ele tem e não é hereditário, não é de causa genética. Tá? Então, a menor parte dos casos, isso é importante, muito importante sua pergunta, Importantíssimo porque saber tira disso, claro. um Claro. fardo, né? Um peso, você Nossa, e sofrer com a como? doença e ainda se preocupar que vai passar para os seus filhos, né? É. Como eu falei do Alzheimer, por exemplo, né? O Alzheimer também a gente faz essa pergunta se é hereditário, as pessoas vão fazer exames, mas o Alzheimer já é um outro caso, né? Já é uma outra situação, né? E que tem a hereditariedade, né? É um outro caso, Sérgio, mas é importante a gente dizer que a doença de Parkinson, ela tem um curso longo e Uhum. que hoje a gente sabe que, infelizmente, existem alterações cognitivas também. O que, que é isso? Né? Alteração da memória, alteração da capacidade de se concentrar, de manter a atenção, como a gente está aqui falando já há um tempo, a pessoa está assistindo esse programa, ela está sendo capaz de prestar atenção, né? Se ela for capaz depois de contar o que ela ouviu aqui, ela está usando a memória. Então, Uhum. essas funções É, cognitivas no Parkinson, ao longo do tempo, elas vão se exato. É perdendo. que muitas vezes a gente fala isso, doutor, desculpe eu te interromper, mas já interrompendo, como diz o Jô Soares, né? Dizia, né? O finado Jô Soares. Porque você quer saber, né? Você fala, hereditário, então você não quer dizer que a hereditariedade, né? Você necessariamente vai ter a doença, que muitas vezes é hereditária, mas o filho não tem, nunca vai ter, não é? Então é bom deixar também essa parte Ela clara, pode né? ser genética, né, Exato. Sérgio? Mas não hereditária. Exatamente. Você pode ter uma mutação genética só em você, tá? Uhum, E é. não passar isso para ninguém. Hereditária é passar de pai para filho, por exemplo, né? E a menor parte dos casos é genética e menor ainda hereditária. Uhum. Agora, E doutora só, Érica. só completando, Sim, Sérgio, a sim. questão do Alzheimer que você citou, infelizmente, com o curso do Parkinson, o paciente lá na frente pode ter alterações cognitivas semelhantes à doença de Alzheimer. Certo. Era só isso que eu queria concluir, Bom que esclarecer, elas não ótimo. são iguais, né? Olha, doutora, você esclarece as coisas muito bem. Ótimo ter esse esclarecimento teu, né? Apesar de ter É tocado, a que, gente está falando. infelizmente, as pessoas Ah, até ah, falam para a gente, ainda bem que eu não tenho Alzheimer, é Parkinson, né? uhum, Enfim, as pessoas ficam preocupadas com que é. a doença é pior ou melhor, mas infelizmente, com a evolução do Parkinson, o paciente pode ter alterações cognitivas semelhantes ao Alzheimer. Aí, tá vendo? É isso. Olha, doutora, ela acomete, né, a doença de Parkinson mais homens ou mulheres? Tem uma prevalência maior em homens, Sérgio. Nossa, então. Por quê, doutora? Então, não se sabe por quê, mas Essa é uma incógnita levanta-se também, a uma outra pergunta. Por quê, hipótese né? de que os homens estejam mais expostos a esses poluentes, solventes que eu Uhum. citei, né? Os Sim. pesticidas, tá? Então parece que por conta disso, dos homens estarem mais expostos, terem profissões que levam a maior exposição, eles seriam mais acometidos.
Mas é uma diferença pequena, tá? Entre homens e mulheres. Ah, tá. Porque, por exemplo, volto a falar de novo, a gente tocar aqui no Alzheimer, né? Eu acredito que eu não sei se afeta mais as mulheres ou os homens, mas eu sempre vi mais mulheres afetadas com Alzheimer do que os homens. Não sei, não sou médico, não posso nem estar opinando sobre isso, né, doutora? É verdade. No caso do Parkinson, existe uma prevalência um pouco maior, Maior. desculpa, nos Uhum. homens. Nos homens. Agora, doutora, quais são os testes e exames mais utilizados aí para diagnosticar a doença, doutora? Sérgio, isso é importante porque os pacientes às vezes saem frustrados das consultas porque falam, o médico não me pediu nenhum exame Bom, e falou que eu tenho Parkinson, né? É isso mesmo, o médico não tem exames para pedir, porque não tem nenhum exame de imagem, não tem nenhum exame de sangue que mostre a doença de Parkinson, por enquanto, comercialmente. A Michael J. Fox Foundation já mostrou lá nos Estados Unidos, uhum. em nível laboratorial, que vai ter um teste que é possível no sangue, Sérgio, saber se tem Parkinson. É, Mas isso, infelizmente, uhum. ainda não é comercial. Eu não posso ir e fazer esse exame. Então, hoje em dia, no mundo inteiro, o que você vai fazer é passar pelo neurologista e ele vai fazer vários testes para chegar no diagnóstico. É isso que eu queria saber, se existe algum exame específico, né, para, pelo menos, eu procurar detectar essa doença, doutor. Olha, foi um grande boom, Sérgio, no final do ano passado, né? Quando a Uhum. Fundação Michael J. Fox mostrou, publicou numa revista é, científica internacional a possibilidade desse exame, a detecção, né, de substâncias relacionadas ao Parkinson através de um exame de sangue. Mas isso ainda demora para chegar comercialmente, principalmente no Brasil, fora dos Estados Unidos. Então, o importante é você procurar, se você tem alguns dos sintomas que a gente falou, tanto dos sintomas motores, né, de marcha, a escrita, Sérgio, a caligrafia vai ficando menor, a sua letra vai Uhum. diminuindo. Você começa a escrever com uma letra normal, no final da linha a sua letra está pequenininha. Você vai assinar o cheque, ninguém usa mais cheque, mas enfim, começa a voltar o cheque porque não reconhece a assinatura. Então, se você tem alguns desses sintomas combinados com, por exemplo, diminuição da capacidade de sentir cheiro, as pessoas falam, nossa, é verdade. Depois que o médico falou, eu me lembrei lá atrás que eu já não sentia tanto cheiro, né? Que eu já não, Uhum. mas era algo que eu nunca imaginei ser relacionado à doença de Parkinson, né? Então, isso deve chamar atenção e procurar um neurologista que seja especialista. E as principais diferenças, doutora Érica, do Parkinson em relação a outras, vamos dizer, outros distúrbios neurológicos que têm alguma semelhança, apresentam sintomas semelhantes a um outro distúrbio? Por exemplo, existe o tremor essencial, que é um tremor com uma velocidade Uhum. maior, um tremor que aparece mesmo quando o paciente está fazendo um movimento, então, com a xícara na mão, ele está tremendo muito. É diferente do tremor do Parkinson, mas pode chamar atenção e pode confundir, né? E existem algumas doenças que nós chamamos primas do Parkinson, que são os parkinsonismos atípicos, Sérgio. Então, Uhum. falando, eu não tenho Parkinson, doutor, eu tenho o primo do Parkinson, né? Um parkinsonismo que a grande questão é que tem uma evolução muito mais agressiva e que responde pouco à medicação, Sérgio, porque um dado interessante é que a levodopa, que é o medicamento que eles tomam para o Parkinson, quando eles tomam essa medicação, os sintomas diminuem muito. Eles respondem bem a Uhum. essa medicação. E no caso do parkinsonismo, e esse é um critério importante até para fazer o diagnóstico diferencial, no parkinsonismo eles não têm essa resposta. Eles não têm uma boa resposta.
Então, são doenças que podem ser confundidas, na verdade, elas são semelhantes, né? Mas a evolução é diferente. Olha, vamos citar agora, eu quero tocar nesse assunto também, nessa parte esportiva, vamos dizer assim. Nós tivemos atletas aí que morreram com mal de Parkinson, Muhammad Ali, o nosso próprio Maguila. Aliás, vamos dizer diretamente ao boxe, que eu acho uma desculpa, na minha opinião, sei lá, eu sou jornalista esportivo, mas eu não gosto dessa modalidade esportiva, o boxe. Para mim é uma coisa meio, né? Ah, sei lá, porque dizem que ele tomou tanta pancada na cabeça, diz que foram mais de 2.700 socos na cabeça, o Muhammad Ali, né? E que acabou acarretando o mal de Parkinson. Tem a ver isso? Eu queria que a senhora fizesse desse uma explicação sobre isso. Tem a ver? Tem alguns médicos que falam, não vou dar uma resposta exata, porque alguns médicos falam que essa não é uma causa da doença de Parkinson, porque a doença de Parkinson clássica, ela não tem causa. Não tem causa ainda conhecida, como nós falamos. Isso. Por Então, isso que eu lhe perguntei isso. Isso, Sérgio, perfeito, muito inteligente a sua pergunta. Se eu tenho Obrigado. uma causa, né? Se eu tenho um trauma, então eu tenho uma causa para isso, deixa de ser a doença de Parkinson idiopática, aquela que não tem causa definida, que a gente ainda não descobriu. Mas o que ele pode ter? Ele tem sintomas do Parkinson, ele tem parkinsonismo, que é a lentidão, tem o tremor, tem a rigidez. Então, nem todo Parkinson nem todo parkinsonismo é doença de Parkinson. Pode ser o parkinsonismo por trauma, por exemplo. Pode ser um parkinsonismo por um AVC, por um derrame naquela região do cérebro dos gânglios da base, que acomete justamente a mesma região da doença de Parkinson. Então, eu tenho causas diferentes. Eu tenho um AVC, um derrame, eu tenho um trauma e pega a mesma região e eu tenho sintomas semelhantes, mas não seria a doença de Parkinson. Porém, Sérgio, você não está errado. Eu já recebi alguns diagnósticos de pacientes que eram ex-pugilistas, tá? E que receberam o diagnóstico de doença de Parkinson por conta do pugilismo. Então, existem alguns médicos que acham que sim, essa é uma possível causa da doença. Não, eu fiz essa pergunta porque, inclusive, o nosso próprio Maguila aqui no Brasil, né, lutador de boxe, também sofre do mal de Parkinson. Ele está internado até hoje e tudo. Então, essa relação, pode ser uma coincidência também, né? Eu falei disso do Muhammad Ali, mas o Maguila também tem o mal de Parkinson, né? E é um lutador de boxe, tomou também um monte de pancada na cabeça, porque a doença de Parkinson, ela afeta, né, os neurônios, a gente sabe disso, né, na cabeça, tudo. Então, por isso essa relação, né, doutora? Exatamente isso, é a mesma região que é acometida. Então, se é doença de Parkinson, como a comum, a clássica, que vai evoluir, é difícil dizer. O que parece é que eles têm sintomas semelhantes à doença de Parkinson, com uma evolução um pouco diferente por conta de ter uma causa definida. Perfeito. Vamos abrir um parênteses aqui. Eu quero falar um pouco também da nossa Casa de Leis aqui, doutora, sobre um projeto de lei aqui da nossa Assembleia Legislativa que institui o Dia Estadual de Conscientização da doença de Parkinson. Eu queria que a senhora falasse da importância desta data, doutora. Olha, Sérgio, parece bobagem, né? Um dia destinado à doença, o que isso vai mudar, mas é muito importante, porque é através de iniciativas como essa que a gente está aqui falando sobre a doença, discutindo, chamando a atenção das pessoas, porque é uma doença que foi descrita há mais de 100 anos, mas ainda é pouco conhecida. As pessoas ainda acham que o único sintoma é tremor. Então, quando vem um paciente com alterações na hora de andar, que eles têm, Sérgio, um sintoma que chama congelamento. Congelamento mesmo de ficar duro, parado no lugar. Então, tá andando, passa por uma porta,
passa pela porta do metrô, no elevador, de repente eles congelam, né? Então, existem algumas peculiaridades da doença e que a sociedade pode se envolver e pode ajudar essas pessoas, mas que por desconhecimento da doença acabam muitas vezes tendo preconceito, tendo estigma. Então, esses pacientes acabam se isolando, Sérgio. Eles não querem frequentar mesmo associações como as nossas, né? Querem ficar em casa sem ver outras pessoas na mesma condição. Então, a gente ter um dia para falar sobre isso é muito importante e foi justamente o dia que mundialmente, o dia 11 de abril, é comemorado o dia de conscientização. Então, é uma feliz iniciativa, uma PL feliz, né, que uma iniciativa muito importante para que a gente discuta políticas públicas e melhore realmente a qualidade de vida dessas pessoas. Enquanto a cura não vem, Sérgio, que a gente possa saber como melhor tratar essas pessoas. E também não são todos, nem todo mundo, né, doutora, que tem um acesso aí a um plano de saúde, enfim, se tratar. E é muito importante essa iniciativa e criar também políticas públicas, como a senhora acabou de... A senhora não, você acabou de dizer, né? Criar leis também, né, para que dê oportunidade, dê condições para que as pessoas, a população possa usufruir de um tratamento como de uma doença como o mal de Parkinson, né? Eu queria saber também do acompanhamento. Como é feito, doutora Érica, o acompanhamento de uma pessoa com mal de Parkinson? Doença de Parkinson, desculpa. Tá vendo? Falei de novo, é o hábito, desculpa. A doença de Parkinson. Então, a partir do diagnóstico, é muito importante que a pessoa se conscientize de que o tratamento medicamentoso tem que ser seguido à risca. Existem algumas orientações fundamentais, como, por exemplo, a medicação para a doença de Parkinson não pode ser ingerida, Sérgio, junto com proteína. O que é isso? É a carne, o frango, o ovo, o leite, né? Porque diminui, Sérgio, a capacidade de ação do remédio. A absorção diminui e o remédio age menos. Então, essa pessoa com Parkinson, que acaba de receber o diagnóstico, precisa ter todas essas orientações e precisa ter um tratamento multidisciplinar. Então, é importante procurar centros que possibilitem isso. As associações de pessoas com Parkinson estão distribuídas pelo Brasil. A nossa é a primeira e maior da América Latina, mas depois da nossa existem dezenas de outras associações, grupos de apoio, que podem ajudar as pessoas a tirar essas dúvidas, a serem orientadas e procurarem realmente, como eu falei, se tem uma alteração no intestino, procurar nutricionista numa equipe, o fisioterapeuta, o educador físico, praticar uma dança que tem se mostrado muito importante, as danças para melhora do equilíbrio e da mobilidade, né? A psicoterapia que pode ajudar a lidar com sintomas de humor. Então, primeira coisa, recebi o diagnóstico, preciso procurar um centro que contemple essa equipe que vai me ajudar a direcionar o meu tratamento para que eu tenha melhor qualidade de vida por um tempo muito grande. A doença tem um curso longo, então a pessoa vai viver pelo menos 20, 30 anos com essa doença, então precisa aprender a lidar. E também, Sérgio, a pessoa que está do seu lado, né? Você recebeu um diagnóstico, o seu cônjuge ou mesmo os familiares precisam entender as peculiaridades dessa doença, né? Além do congelamento da marcha, Sérgio, que é uma coisa abrupta, súbita, o paciente está andando, de repente ele para. As pessoas não conseguem entender por quê. Eles também têm as flutuações motoras. Uma hora eles estão sob a ação da medicação, outra hora parece que o medicamento não fez efeito. E os familiares, os cuidadores, não sabendo disso, acham que o paciente está simulando uma dificuldade. Nós já recebemos casos aqui do paciente falar, doutora, o meu amigo me chamou de canto e falou, olha, para mim você não precisa fingir. Ele não estava fingindo. Ele estava o que a gente chama de off, né? No desligado, no sem ação da medicação.
né? Porque o que que acontece? Ele está bem, Sérgio, de repente ele tem o off, de repente ele fica mal. Então, para quem não conhece a doença, realmente você fala, será que isso é real, né? Será que tem alguma coisa por trás? Então, é muito importante entender sobre a doença, procurar nesses lugares informação de qualidade, né? Tem muita coisa sendo divulgada na internet que não procede. Então, procure informação de qualidade e uma equipe para te ajudar. E, doutora Érica, quais são os medicamentos utilizados no tratamento da doença de Parkinson? O padrão ouro para o tratamento da doença de Parkinson é a levodopa, né? E é fornecida pelo SUS. E existem alguns outros medicamentos também fornecidos pelo SUS que podem potencializar a ação da levodopa, né? Ou também alguns inibidores enzimáticos, diminui algumas enzimas que degradam essa substância para ela ter mais no cérebro. Então, a levodopa é o padrão ouro, né? É o tratamento mais importante, mas existem algumas terapias junto, alguns remédios outros que podem ajudar a ação dessa medicação. E é importante dizer, Sérgio, não vou usar logo o Prolopa, a levodopa, o nome comercial é Prolopa, né? Não vou tomar logo, porque senão lá na frente ele não faz mais efeito. Isso é um mito, né? É importante que se diga, não existe isso. O que acontece é que a doença evolui. O que acontece é que você tem mais perda neuronal, os neurônios morrem lá na frente e você precisa de mais remédio. Mas não é que o remédio para de fazer efeito. E os estudos mostram que você começar o Prolopa, a levodopa, logo do diagnóstico, ou esperar anos para começar, não tem diferença lá na frente. Você não vai se preservar mais por não ter tomado. Então, use a medicação que o seu neurologista está propondo. A medicação é o Prolopa, mais alguns medicamentos associados, e na rede SUS, apesar muitas vezes da intermitência no fornecimento, todos eles estão fornecidos no SUS. Existem alguns que não, mas a gama que já é fornecida é suficiente para o tratamento da doença. Então, falando disso, é importante também a gente saber, né, doutora Érica, os efeitos colaterais desses medicamentos. Quais são? Tem efeitos colaterais? Existem alguns efeitos, são efeitos variados, então os pacientes muitas vezes falam que o intestino ficou mais preso depois do uso da medicação. Mais para frente, com a evolução da doença, os pacientes podem começar a ter movimentos involuntários, daí não é o tremor, Sérgio, são movimentos maiores que o paciente começa a ter num braço, na mão, ele começa a ter mexer partes do corpo como se fosse uma dança que a gente chama de discinesia. Essa discinesia são esses movimentos anormais e muitas vezes são gerados pelo uso a longo prazo dessa medicação. Então, é um efeito colateral da doença, mas que muitas vezes atrapalha mais, incomoda mais quem está vendo. E o próprio paciente prefere ter esse efeito colateral a ficar numa posição de congelamento. Então, quando você pergunta para o paciente, né, o senhor está incomodado com esse movimento que a sua esposa está relatando? Fala, eu não estou incomodado, doutor, eu estou fazendo as coisas, eu estou bem, né? Quem se incomoda é quem está vendo, mas realmente parece uma dança, é um movimento que os pacientes às vezes têm em grandes articulações, como no ombro, no cotovelo. Então, quem olha acaba se incomodando. Esse é um dos grandes efeitos colaterais da medicação. Doutora, o tratamento da doença de Parkinson, ela inclui doenças complementares? Ou doenças não, terapias, melhor dizendo, terapias complementares? complementares, Isso. exatamente. Como eu disse, são dois grandes pilares, a medicação e a terapia por exercícios. Então, o paciente precisa fazer, a partir do diagnóstico, o exercício físico aeróbico. O que é isso? É o exercício que você fica com o coração batendo mais rápido, fica vermelhinho, transpira,
né, que é o exercício como a caminhada, a bicicleta, a natação, a dança, o ping-pong, exercícios que aumentem o seu batimento do coração, né, mas que você faça numa frequência de pelo menos 5 vezes por semana, 30 minutos, numa intensidade de moderada a intensa. Então, assim, não é qualquer caminhadinha. É uma caminhada, vou repetir, de 30 minutos, de segunda a sexta, rápida, que você fique cansado no final, não é exausto, mas que você fique cansado, que você transpire, que você fique vermelhinho, que seu coração bata mais rápido. Isso precisa ser orientado por um profissional, como fisioterapeuta, educador físico. Mas é muito importante, Sérgio, porque isso tem se mostrado realmente eficaz para diminuir a velocidade que a doença caminha, que ela evolui. Que ela vai evoluir, Sérgio, infelizmente é verdade. Não existe nenhuma terapia que pare hoje o Parkinson, mas o exercício físico aeróbico, ele pode sim segurar a velocidade com que essa doença evolui. Então, começando agora, tive o diagnóstico a fazer o exercício aeróbico e usar a medicação, a tendência é que meu Parkinson evolua de forma mais lenta, tá? E a partir do momento que eu tenho algumas dificuldades no meu dia a dia, causadas pela diminuição da mobilidade, dos movimentos, dificuldade para me vestir, para entrar e sair do carro, para me virar na cama, né? Apareceram dificuldades com equilíbrio para caminhar, procure um fisioterapeuta que é o profissional que vai poder treinar novamente com você essas tarefas. Porque o Parkinson, Sérgio, ele afeta os movimentos automáticos, o falar, o caminhar, tá? Esses movimentos automáticos, eles deixam de ser tão automáticos. Então, eu preciso pensar para andar, eu preciso pensar para falar. Então, eu preciso ter um fisioterapeuta, uma fonoaudióloga, para me ajudar de novo Quer dizer, a todo um entender como eu acompanhamento, né? vou. Você precisa ter todo um acompanhamento aí. Alimentação, doutora, também muda nessa situação da pessoa? Por algumas questões. Primeiro é porque muitos deles têm o intestino preso, né, Sérgio? Eles têm É. constipação intestinal, então são pacientes que chegam para mim que falam: fiquei 5 dias, Sérgio, sem ir ao banheiro. Imagina o que é ficar 5 dias sem Nossa, evacuar. A pessoa, como a gente diz, né, Sérgio, fica enfesada. Fica enfesada, enfesada exatamente. É mesmo. isso mesmo. Porque 5 dias sem evacuar, né, em É. pessoas idosas, isso pode dar até confusão mental, Sérgio. A pessoa chega no hospital com as fezes empedradas, né? Então, é muito importante o nutricionista auxiliar o paciente no que ele pode comer, o que vai ajudar a esse intestino funcionar melhor, tá? Então, o nutricionista é muito importante, não só por conta desse sintoma, mas também porque o paciente precisa muitas vezes ganhar músculo e precisa de uma dieta adequada. Só que a proteína não pode ser consumida junto com o Prolota, com a medicação, então precisa afastar do horário de ingestão do remédio, precisa ter 1 hora de intervalo. Então, são várias questões, como você mesmo disse, que a equipe vai conseguir orientar. E, doutora, intervenção cirúrgica, existe alguma intervenção cirúrgica para o tratamento da doença de Parkinson? Sérgio, existe sim, né? E a estimulação cerebral profunda, tá? É um eletrodo, ou melhor, dois, né? Um de cada lado do cérebro, são eletrodos fininhos, do diâmetro de uma carga de caneta, tá? Que são introduzidos no cérebro, numa região bem profunda, lá nos gânglios da base, e que sai um fio que é colocado aqui na bateria por baixo da pele, aqui embaixo da clavícula, que fica como se fosse um marca-passo cardíaco alimentando esses eletrodos lá dentro do cérebro. E com essa cirurgia, os pacientes acabam diminuindo o uso de remédio, pode tomar menos medicação e pode ter melhora dos seus sintomas. Não é para todos os pacientes, tem uma indicação criteriosa, tem um tempo ideal para ser feito, não pode ser feito com muito tempo de doença e também
não é recomendado com menos de 5 anos de diagnóstico. Então, tem um tempo certo e o seu neurologista é a pessoa correta para indicar essa cirurgia quando, por exemplo, a medicação já começa a dar sinais de que sozinha não está conseguindo controlar os seus sintomas. Então, medicamento e exercício não estão dando conta, talvez o tratamento cirúrgico seja uma opção adequada. Doutora, só para a gente já finalizar, estamos chegando aqui ao final do programa, quais são, no caso, as perspectivas de melhora e controle da doença de Parkinson? Alguma perspectiva? Isso é bom a gente saber disso, né? Tá bem informado. Sérgio, como eu disse, assim, as pessoas às vezes ficam incomodadas de falar só tem Prolopa, tantos anos e é a mesma coisa, são os mesmos remédios. Mas não, existem remédios novos, existem coisas que estão chegando. Nós estivemos no ano passado no Congresso Mundial que teve na Dinamarca, e estão chegando sim medicamentos novos que devem chegar nos próximos anos já no Brasil, né, que foram lançados, estão sendo lançados fora e que nos próximos anos vão chegar. Então, outras formulações da própria levodopa, né, do próprio Prolopa, que vem em outras apresentações, e outros medicamentos que estão sendo testados também. Então, não é para perder a esperança, não. A esperança tem que continuar firme, porque tem indústrias investindo pesado nisso e devem vir novidades nos próximos anos. Não, com certeza, a gente tem que ter, né, doutora Érica, esperança sempre. Né? A medicina está sempre evoluindo, a gente tem que ter paciência também, claro. Tudo, a gente também não tem como adivinhar as coisas, não tem como você saber o que você vai ter nem nada, mas é bom ter essa positividade, né, de que a medicina está aí evoluindo o tempo todo para chegar, né, a uma situação boa para um paciente. E, Sérgio, cobrar políticas públicas, né, com relação a uma agenda ambiental que diminua o uso dessas substâncias que já foram relacionadas à doença. Né? Então, existem alguns pesticidas, como o paraquat, que já estão demonstrados na literatura que tem uma relação com a doença de Parkinson. Então, no Brasil, atualmente está proibido, mas já teve liberado por muitos anos, não só no Brasil, como em outros países do mundo. Então, é preciso que isso fique claro para que não volte a ser usado, né? Entre outros solventes, entre outras substâncias, por exemplo, Sérgio, que são usadas para descafeinar café, são usadas para lavar roupas a seco. Então, são solventes usados na pintura. Então, é preciso que essas substâncias, a partir do momento que são identificadas como relacionadas à doença, que possam ser retiradas do uso, porque afeta não só a pessoa que está usando, que está descafeinando o café, que está limpando, lavando a roupa a seco, mas toda a rede de água, isso vai para o ar. Então, é preciso que o poder público olhe para essas questões. Existem movimentos fora do país, que não existe aqui, né? Na Holanda, principalmente, de grandes neurologistas e cientistas falando que a gente precisa de agendas ambientais para diminuir a prevalência da doença de Parkinson. Olha, a doutora Érica Tardelli, que deu uma aula para a gente aqui sobre a doença de Parkinson. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e até uma próxima vez, doutora. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. Até. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa.